Olá a todos, meu nome é Flávio Moura, eu estou chegando à Escola Filgueiras Lima como mais novo professor de Física. Desde já eu quero dizer que eu estou encantado com a escola, com um belíssimo espaço, com o corpo docente, com a direção e com todos que me receberam de tão bom grado. Eu sou muito grato e espero poder contribuir com a educação dos estudantes da Escola Filgueiras Lima. Então, desde já eu quero deixar apenas esta saudação, dizer o quanto que estou alegre e feliz em fazer parte deste time de profissionais de primeiríssima qualidade da Escola Filgueiras Lima. Agora eu queria convidá-los a assistir a uma videoaula onde esta videoaula tem um sentido de nos adaptarmos, nos orientarmos como estamos e aonde queremos chegar. Eu quero fazer só uma videoaula rápida. A princípio eu queria que você prestasse bastante atenção e ao final da videoaula nos responda essas perguntinhas que vão estar aí no formulário, tá bom? Responda com seriedade para que a partir delas a gente possa traçar o perfil do aluno e planejar as nossas aulas que daremos início a partir desta semana, tá bom? Vamos lá? Seja muito bem-vindo. A princípio, vamos fazer uma recapitulação do que você tem estudado durante as aulas de física. E nós vamos fazer esta recapitulação a partir do conteúdo estudo do movimento. Esse conteúdo na física, a física, palavra que vem do grego physics, e quer dizer natureza ou ramo da ciência que estuda os fenômenos da natureza. Então, nesse estudo dos fenômenos da natureza, nós vamos começar estudando alguns deles. Vamos começar o partir do mais simples, vamos partir do objeto de estudo da física, a cinemática, ou seja, palavra que vem do latim cinema, que quer dizer movimento. Então, na cinemática, nós vamos começar estudando os movimentos. E ao estudar os movimentos, nós vamos começar com o movimento mais simples de todos, o movimento retilíneo e uniforme. Primeiramente, precisamos caracterizar este movimento. Para isso, eu escolhi, ou meu material já nos traz esta imagem, onde nós podemos ver um avião que partindo de São Paulo vai até Porto Seguro, na Bahia. Você pode verificar, ou pelo menos considerar, que o trajeto, ou todo o trajeto foi feito em linha reta. Eu posso considerar que um avião faz isso. O que não podemos dizer o mesmo de um carro, não é verdade? Imagina que um carro saindo de São Paulo vá até Porto Seguro, na Bahia. Ele vai em linha reta? É claro que não. Nós temos algumas curvas, algumas nuances, o que nos permite dizer que o carro, seu movimento não é retilíneo. Portanto, o primeiro movimento que nós iremos observar, analisar, é o movimento retilíneo, aquele que é feito em linha reta, tá bom? Então vamos só agora caracterizar ou ver o significado da palavra uniforme. Daqui a pouco a gente vai abordar isso mais detalhadamente. Vamos, antes disso, ver um pouquinho sobre o que é uma grandeza física, ou quando eu quero medir alguma coisa, eu devo usar algum parâmetro. Este parâmetro nós nos referimos à grandeza física e à sua respectiva unidade de medida. Por exemplo, você quer medir a distância de Cajazeiras, na Paraíba, até Lavras da Mangabeira, no Ceará. Por que eu escolhi essas cidades? Não sei, pense um pouquinho. Mas se você quer fazer esta medição, esta medida, você vai usar a grandeza física comprimento.
E você pode fazê-lo, medir a distância de Cajazeiras até Lavras em quilômetro? Sim, eu posso fazer isso em quilômetro, veremos daqui a pouco. E posso fazê-lo também em metro. Por isso, eu posso dizer que a minha grandeza física, neste caso o comprimento, eu posso medi-lo em quilômetro, ou como determina o SI, o Sistema Internacional de Unidade de Medida, que o comprimento deve ser medido em metro, tá certo? Então aqui eu tenho, se eu fizer uma medida, por exemplo, a distância entre um ponto X qualquer e outro, e encontrar 400, então 400 é o meu valor numérico, é a quantificação. E aqui eu coloco a unidade de medida na qual eu fiz esta medição. Eu medi o comprimento em metro. Vejamos o próximo. Se eu posso fazer uma medição também do tempo, posso medir o tempo em milênios, em séculos, em anos, meses, dia, semana, dia, hora, ou eu posso medir também o tempo em segundo. Então, uma grandeza física, o tempo, digamos que desde que começou esta videoaula, eu posso dizer que se passaram 200 segundos. Então, 200 é o meu valor numérico. Como que eu obtive esse valor numérico? Eu usei uma unidade de medida, eu usei o segundo. Então, esta é a grandeza física chamada de tempo. Então, basicamente é isso que nós entendemos por grandeza física, algo que você escolheu para fazer uma medição, tá bom? Então podemos ter o comprimento, o tempo, a massa e aqui seus respectivos símbolos, tá bom? Então vejamos só, para que nós façamos uma caracterização do movimento, nós vamos dizer que um corpo está em movimento ou este está em repouso a partir do momento que eu defino o seu referencial. Então, o que é um referencial? Referencial é aquilo que eu tomo como base para fazer uma análise, uma comparação, tá certo? É meu ponto de referência. Eu vou ali na loja, compro um objeto, peço para fazer a entrega, a atendente anota todos os meus dados, o meu endereço e me diz, dê-me um ponto de referência. Eu moro próximo da rua Marechal Deodoro, um exemplo, tá bom? Dei o nome da rua que você mora aí que você mora. Portanto, referencial é aquilo que eu tomo como base para fazer uma análise ou uma comparação e classificar se o corpo está em repouso ou se está em movimento. Um corpo estará ou só estará em repouso quando a distância entre este e o seu referencial não muda. Por exemplo, você... ou simplesmente eu escolho a minha mesa e o meu livro. Eu digo, o livro em relação... Faz de conta que a gente está na sala de aula. O livro em relação ao quadro que você está escrevendo. Está em repouso ou em movimento? Aí você dirá, ele está em repouso, porque a distância entre o livro e o seu referencial não mudou. Não se alterou. Agora pegamos o mesmo exemplo. Pegamos agora o livro que está em cima da sua carteira ou da sua mesa. Este livro em relação a uma estrela, o Sol, por exemplo. Está em repouso ou em movimento? Aí você dirá, ele está em movimento. Por quê? Porque a distância entre o seu livro e o Sol está variando. Perceba que no mesmo exemplo ele pôde estar em repouso
quando eu disse que o referencial era o quadro, e ele está em movimento quando meu referencial é um objeto cuja distância está variando, certo? Então, o conceito de repouso e movimento, ele é relativo, pois depende sempre do referencial, tá bom? E por fim, antes de possamos caracterizar o movimento retilíneo uniforme, vejamos o conceito de trajetória. Trajetória nada mais é que o caminho percorrido. Perceba que aqui eu tenho um veículo num deserto deixando o seu rastro, deixando a sua trajetória. Trajetória é o caminho pelo qual o objeto percorreu. Ele pode ser visível, fixo, ou pode ser, vamos dizer assim, uma linha imaginária. Imagine este atleta jogando a bola ou arremessando a bola à cesta. Então, a bola vai descrever uma trajetória, vai percorrer um caminho. Esse caminho por onde a bola percorreu é o que nós chamamos de trajetória, e nesse caso ela é imaginável, né? Porque ela não faz isso, desenhando cada pontinho, a não ser que a gente tire sucessivas fotos. A nossa trajetória, ela apresenta uma orientação, e esta orientação a gente recorre à matemática, recorre à reta numérica. O ponto de onde se começa a gente chama de origem. Origem de quê? Do objeto que vai sair daí e vai percorrer uma distância. Então nós chamamos de origem das posições. Muito bem. Origem das posições. Estas posições, elas podem ser positivas ou podem ser negativa, a depender do sentido da orientação que você colocou na trajetória, tá bom? Então vamos lá. Vou passar aqui um pouquinho. Imagine a seguinte situação. Eu sei que é uma videoaula, a gente não há muito tempo para discussão, mas eu preciso sempre falar disso, pois os meus bons professores, ele dizia que isso é um absurdo, espaço, imagina um carro andando no espaço, né? Então o que a gente diz? Pode ser, né? Na época futurística, o que a gente chama de espaço, ou o que os livros didáticos chamam de espaço? O que eles chamam de espaço, na verdade, é sinônimo de posição. E esta palavra espaço é por causa da influência que a nossa educação sofreu na década de 50 e 60 dos programas americanos, que os livros chegavam para nós. Então, posição vinha com o sentido de space, que quer dizer do inglês espaço, certo? Então, sempre que nós nos referimos à posição, nós usamos como símbolo o S, que vem do inglês, space, certo? Só esse pequeno comentário, e aí a gente vai prosseguir. Então imagine um corpo partindo da posição de número 7, ou a posição 7 metros, certo? Então eu posso ter vamos fazer isso na forma de uma tabela para a gente analisar. Eu posso ter uma esfera A partindo da posição A, ou a posição inicial menos 4, certo? Posso ter uma outra esfera B partindo de uma posição inicial menos 1, ok? E assim sucessivamente. De onde o objeto partiu, ali nós temos a nossa posição inicial, tá certo? Aí está. Então nós temos as esferas A, B, C e D partindo dos pontos menos 4, menos 1, 0 e 3. Cada um desses pontos representa a posição inicial de cada uma dessas esferas, certo? E agora, para a gente adentrar no conceito de
movimento retilíneo e uniforme. Já vimos que um corpo está em movimento quando a distância entre este e o seu referencial está mudando, variando, certo? Já vimos que o movimento ele é retilíneo quando ele é percorrido em linha reta. E agora vamos analisar o que é um movimento retilíneo e uniforme. A palavra uniforme se refere à velocidade. Então, um corpo está em movimento uniforme quando a sua velocidade ela é constante, não muda. E eu escolhi como exemplo para a gente tratar disso uma pessoa que, saindo da cidade de Cajazeiras, vai até a cidade de Lavras da Mangabeira. Peguei essa imagem no Google Maps. Ela vai me dar a distância entre Cajazeiras e Lavras da Mangabeira e o tempo estimado de viagem. E aí eu pergunto, para que, saindo de Cajazeiras, um corpo chegue a Lavras da Mangabeira num tempo de 48 minutos, aproximadamente ou quase uma hora, qual deve ser a velocidade média percorrida por este veículo? Então a gente vai fazer o seguinte: nós vamos partir da ideia ou do conceito de velocidade média. Nós vamos dizer que velocidade média é a taxa de variação da distância percorrida pelo intervalo de tempo. Qual é a distância percorrida? Vamos escrever aqui, velocidade média. Qual é a distância percorrida, ΔS, entre Cajazeiras, na Paraíba, e Lavras da Mangabeira, no Ceará? Então, você vai lá no Google Maps ou mede no velocímetro do carro e vê lá, a distância percorrida é de aproximadamente 54 quilômetros, 53,8, eu vou colocar aqui 54. 54 o quê? Quilômetro. Bom, eu sei que você sabe que os nossos carros, motos, medem a velocidade em quilômetros por hora. O que significa dizer que na minha equação, você está acostumado com esta palavra, equação? Não, professor, estou acostumado com fórmula. Isso não é uma fórmula, isso é uma equação. Ec, do latim, igual, ou seja, ela só admite que você coloque nela grandezas físicas com unidades de medida iguais. Então, se eu quero uma velocidade em quilômetros por hora e eu já estou usando a distância em quilômetro, obrigatoriamente o meu tempo deve estar em hora, obrigatoriamente. Perceba que na nossa, vamos chamar aqui, o print que eu dei do Google Maps está dizendo que o tempo é 48 minutos. É diferente, né? Eu tenho que colocar ou converter minutos para hora. Como é que eu faço isso? Eu sei que uma hora tem 60 minutos. Logo, 48 minutos tem x. É só fazer meios pelos extremos, uma regra de 3 simples. Mas você poderá dizer também, não, professor, nós estamos no século 21, era da informática, da tecnologia, para que fazer tudo isso? Eu posso dizer que para converter minutos para hora, basta dividir por 60, muito bem. Então, se basta dividir por 60, eu vou deixar aí em tela para que você acompanhe conosco. 48 dividido por 60, eu terei 0,8. Então, esse tempo de 48 minutos é a mesma coisa que 0,8 hora, quase uma hora, não é isso? Então, coloquemos aqui 0,8. Agora sim, e eu já posso
descobrir, vamos mudar a cor aqui, eu já posso descobrir, não, eu já posso encontrar a velocidade média de um corpo que saindo de Cajazeiras vai até Lavras da Mangabeira. E como é que eu faço isso? Bom, eu faço isso, vamos lá, velocidade média é igual a... Eu vou só resetar aqui. É igual a 54 dividido por 0,8. 54 dividido por 0,8. Para que eu alcance esta meta, eu preciso que o veículo esteja sempre com 67,5 quilômetros por hora. É isso que nós chamamos de velocidade média. E por que média? Porque é uma média do percurso. Eu estou dizendo que o carro foi sempre a 67,5? Não, tem momentos que eu posso chegar a 80 km, 90, 80, né? O limite da rodovia a 80 km, mas eu posso ter uma lombada, o carro vai a quase 10 km por hora e a gente tem uma mudança na velocidade. No caso, velocidade média leva em consideração que o carro esteve sempre com a mesma velocidade. E se o carro está sempre com a mesma velocidade, nós dizemos que a velocidade é constante. E se a velocidade é constante, nós dizemos que o movimento ele é uniforme. Portanto, o que nós chamamos de movimento retilíneo e uniforme é um movimento na qual o veículo descreve a trajetória sempre com a mesma velocidade. Um carro faz isso? Não, mas a gente pode pensar que um avião, após a decolagem e antes da aterrissagem, a velocidade ela é constante, tá certo? Então aí está, só para a gente exemplificar, tá bom? Portanto, se o movimento ele é retilíneo e uniforme, nós usamos esta equação. Você achou difícil o cálculo? Não, foi fácil. Muito bem. Deixe nos comentários ou no quiz que eu vou colocar para você. O que você achou mais difícil? A interpretação, a matemática envolvida, o cálculo ou os conceitos físicos abordados? O que você achou difícil? Responda isso no quiz que eu vou deixar logo após, tá bom? Daqui a pouco eu esclareço melhor para vocês. Vamos prosseguir? Então aí está, gente, nossa equação. A nossa equação é velocidade é igual, velocidade é igual a distância por unidade de tempo. Aí está o nosso conceito de velocidade. O que é velocidade? Velocidade é a taxa de variação da distância por unidade de tempo. O carro andou 1 metro em 1 segundo. Sua velocidade é 1 metro por segundo. O carro andou 10 metros em 10 segundos. Sua velocidade é 1 metro por segundo, porque velocidade é a taxa de variação da distância por unidade de tempo. Ou seja, se o carro diz 10 metros por segundo a cada 10 segundos, significa que ele andou 1 metro por segundo. 1 metro a cada segundo, tá certo? Então, eis aqui a nossa equação e provavelmente você esteja acostumado a chamar de fórmula. Eu vou chamar sempre de equação, tá bom? Isso nos ajuda a compreender por que nós não podemos colocar unidade de medida diferente nela. Vamos prosseguir. Bom, depois desta equação eu posso dizer, como eu já falei, as posições aumentam, velocidade é maior que zero. Se as posições diminuem, velocidade é menor que zero. Se as posições não aumentam nem diminuem, o carro está parado, não é isso? Velocidade é igual a zero. Então, eis aí a nossa equação. E na nossa equação, veja que eu trabalhei com
com você o conceito de velocidade em quilômetro por hora. Mas o SI, o Sistema Internacional de Unidades de Medida, ele vai nos mostrar que existem outras formas. Aliás, nós temos outras formas de medir velocidade, mas o SI vai determinar que a velocidade deve ser medida sempre em metros por segundo. Por isso, quando eu quero converter quilômetros por hora em metros por segundo, eu faço uma divisão por um número, 3,6. Poderia ser 3,5? Poderia ser 4? Não, é sempre 3,6. Mas por que 3,6? Vamos analisar aqui a nossa simbologia. Eu tenho quilômetro por hora. Posso converter para, vamos colocar aqui, converter para metros por segundo. Deixa eu colocar um espaçozinho, porque aí eu vou escrever, colocando metro por segundo. Então vamos lá. Só um momento. Só um momento. Então, eu posso colocar aqui 1 hora. Opa, 1 hora. Estou indo para a resposta. 1 quilômetro tem. Aí eu acho que você deve saber que 1 quilômetro tem 1000 metros, não é verdade? 1 quilômetro tem 1000 metros. E 1 hora tem. Agora já pegou um pouquinho, né? Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. E sei que 60 minutos tem 1 hora. Pronto, então 1 hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Portanto, 1 hora tem 1 hora em segundo tem 60 vezes 60. Então vai dar 3.600 segundos. Aí está, 3.600 segundos. E eis aí a razão pela qual o número de convenção, deixa eu só colocar aqui que deu um pequeno probleminha aqui. Manter. Vamos lá. Só mais um pouquinho. Aqui. Então, ok. Bom, então eu sei que 1 quilômetro tem 1000 metros. E sei que 1 hora tem 3.600 segundos. Então eu posso cortar este zero com este zero com este zero com a vírgula. E aí está a razão pela qual o nosso fator de convenção, ou seja, converter quilômetros por hora para metros por segundo, eu devo dividir. Deixa eu melhorar esse sinal, parece porcentagem. Eu devo dividir por 3,6. E o contrário, de metros por segundo para quilômetros por hora, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu devo multiplicar por 3,6. Deixa eu apagar isso aqui. Aí está o nosso fator de convenção e como exemplo já está feito aí, tá bom? 10 metros por segundo, se você multiplicar por 3,6 vai dar 36, 15 vezes 3,6, 54, 20 vezes 3,6, 72. O contrário é só dividir. 36 dividido por 3,6 dá 10 e assim sucessivamente. Portanto, quando nós queremos converter velocidade, usamos este fator. Tudo bem? Fácil? Simples? Então, eis aí o contrário. Se você quiser praticar um pouquinho com esses números, fique à vontade, tá bom? Então, gente, é isso que nós caracterizamos o movimento uniforme. O movimento ele é uniforme quando ele é feito com velocidade
constante, perceba que aqui a gente já suprime o retilíneo. Mas levamos em consideração, por exemplo, o movimento retilíneo de um avião, que é sempre feito em linha reta, o que não acontece com o carro, não é isso? Agora vejamos característica desse movimento. Nós já usamos esta equação e eu posso deduzi-la para encontrar a função horária das posições e com ela achar qualquer posição em função do tempo. Como? Antes que façamos um exemplo, deixe-me decompor aqui. Eu posso ter o seguinte: velocidade média. O que é ΔS? É a posição final menos a posição inicial. E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Quando eu solto o cronômetro, o tempo inicial parte de zero, não é isso? Sim, portanto, T menos zero dá T. Fazendo meios pelos extremos, eu tenho S menos SO igual a VT. Logo, S, eu passo esta parte para o segundo membro e ele troca de posição. Então, fica S mais VT. Aí está a nossa função horária das posições do movimento uniforme. Ok? Muito bem. Vamos só praticar um pouquinho com uma equação, com uma questão, desculpa. Então, aí está. A imprensa pernambucana, em reportagens sobre os riscos que correm os adeptos da direção perigosa, deixa eu só ir apontando, observou que uma pessoa leva 4 segundos para completar uma ligação de um telefone celular ou colocar um CD no aparelho de som do seu carro. Qual a distância percorrida por um carro que se desloca a 72 km por hora durante esse intervalo de tempo no qual o motorista não deu a devida atenção ao trânsito? Então, vamos resolver a partir da nossa equação, ou da velocidade média ou da função horária das posições, tanto faz. Então, vejamos só, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Qual é a pergunta? A pergunta é qual a distância. Então, eu quero saber o valor do ΔS, é o que nós queremos saber, qual a distância. E aí eu pego algumas coisas. Quem é a velocidade? Cá está ela, 72 km por hora. Quem é o tempo? Cá está ele, 3 segundos. E aí é preciso que a gente preste atenção numa coisa. Esta velocidade está em quilômetros por hora. Esse tempo está em segundos. Então eu não posso colocar na equação, porque a minha equação só admite que eu coloque nela grandezas, valores com grandezas físicas na mesma unidade de medida. Unidade de medida igual. Observe que aqui está em hora, aqui está segundo, é diferente. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou pegar esta velocidade de 72 km por hora e converter para metros por segundo. Eu vou dividir por 3,6. Você pode fazer e eu vou ganhar tempo, ou você pode pegar aqui, né, gente? Eu já sei que 72 km dividido por 3,6 vai dar 20. Portanto, 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Agora eu já posso fazer as devidas substituições. Quem é a velocidade? A velocidade é 20. Eu posso colocá-la aqui. 20 igual a ΔS, que eu não sei, estou procurando. É a distância. Dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo vale 4. Eu devo colocá-lo aqui. 4. E fazer meios pelos extremos. E direi que ΔS é igual a 4 vezes 20. ΔS é igual a 80 metros. Nossa resposta correta é a letra C. Fácil?
difícil? E aí está a equação que eu acabei deduzindo. Vou tentar ganhar tempo agora para que a videoaula não fique tão longa, tão exaustiva. Vamos deixá-la mais curta possível. Então, nós já fizemos esta dedução, já demonstrei para você a função horária das posições. Algumas pessoas usam o bizu dizendo sorvete, devido à sua semelhança. So mais VT, sorvete, né? Esta é a função horária das posições do movimento uniforme, tá bom? Imagine a seguinte situação, uma pessoa correndo com velocidade constante. Então ele parte com 5 metros por segundo da posição 20 metros. Logo, eu posso obter a minha função horária. A posição inicial de onde ele partiu, 20. E a velocidade, 5. Agora eu posso ir colocando os tempos e obter qualquer que seja a posição com o passar do tempo. Por exemplo, em 5 segundos, 5 vezes 5 dá 25, mais a posição inicial, que vai dar 45. 25 mais 20, 45. Ou, em 15 segundos, 5 vezes 15 mais 20, 95 e assim sucessivamente, tá certo? Se um corpo se desloca no mesmo sentido que as posições, então que a origem das posições, então nós dizemos que a velocidade ela é maior que zero e classificamos o movimento como progressivo, porque ele sofre um progresso, porque há um aumento das posições. Mas se de repente o corpo está voltando, então nós classificamos a velocidade como negativa e dizemos que o movimento ele é retrógrado, ou seja, há um retrocesso, o corpo está retrocedendo. Por isso, se o carro está voltando, movimento retrógrado; se o carro está indo, movimento progressivo. Não confunda indo ou voltando com marcha ré ou a primeira, não tem nada a ver. Isso tem a ver tão somente com a origem das posições. As posições aumentam, movimento progressivo. As posições diminuem, movimento retrógrado, ok? Aí está. Você pode pausar o vídeo se quiser. Estou colocando uma situação na qual a velocidade ela é negativa. Então vejamos só, com o passar do tempo nós teremos o corpo na posição menor ou com um valor numérico menor do que aqui ele estava. Posição final 50, posição inicial menos 50. Numa reta numérica, não se esqueça que você tem aqui a origem 0, mais 50 está para lá, menos 50 está para cá, ok? Muito bem. Então, é isso. Eu quero agora pedir que você responda o quiz que está aqui abaixo sobre isso que eu falei. A partir da sua resposta, nós vamos analisar ou fazer uma análise de sua resposta para que nós possamos ministrar as próximas aulas baseado na sua resposta. E eu quero que você me fale o seguinte: desta apresentação que nós fizemos, o que você achou mais difícil? A parte conceitual, a parte do cálculo, a parte interpretativa, ou tudo ao mesmo tempo, né? Mas acredito que deu para a gente entender alguma coisa. Se não, pause o vídeo e vá lentamente até você tirar suas dúvidas. Se não, deixe para a nossa próxima aula, que nós estaremos ao vivo, online, né? Vamos chamar assim, na aula síncrona, discutindo essas coisas. A princípio, eu quero ver como é que está o seu nível de compreensão dos conceitos abordados até aqui, tá bom? Um abraço a todos, ver-nos-emos na próxima aula. Até lá!